Olá, eu sou o Marcelo e esse daqui é o segundo vídeo da nossa segunda aula, da nossa segunda unidade. No primeiro vídeo eu terminei dizendo para vocês que também quando a gente pensa na oralidade ou quando a gente pensa no verbal oral, a gente está falando de uma modalidade que é por natureza multimodal, como todas. Eu queria então exemplificar. Quando a gente conversa com alguém, além da nossa voz e além da cadeia, linguística que a gente emprega, a gente também está comunicando com os nossos gestos, com as nossas expressões faciais, com o nosso timbre de voz, com uma série de outros recursos, que não são exclusivamente os linguísticos. A pergunta que a gente vai se fazer agora, antes de entrar na linguagem radiofônica, e eu deixo para vocês refletirem ou até para discutirem, é: quando a gente pega essa modalidade verbal oral e a gente joga na mídia, que é o rádio, ou seja, quando a fala ou oralidade passa a ser mediatizada, o que acontece com essas características que não são linguísticas? Como é que a gente faz se a gente não tem gesto, a gente não tem expressão facial, a gente não tem uma série de recursos que a gente tem na fala? Vamos falar um pouquinho agora sobre oralidade nesse sentido mais amplo. Oralidade como um tempo cultural, digamos assim. A gente tem, historicamente, 3 fases ou 3 tipos de oralidade. Uma primeira oralidade, que a gente chama de oralidade primária, é aquela mesma que existia historicamente, ou que ainda existe em certos contextos sociais, nos quais a escrita não foi inventada ou não é utilizada. Isso é uma coisa que, pensar um lugar hoje, no presente, onde a escrita não tem presença, em geral a gente vai pensar em povos ágrafos, em comunidades indígenas, ou, então não é uma coisa tão frequente para o cidadão escolarizado, urbanizado lidar. Mas, historicamente, a gente precisa pensar que as pessoas viviam, havia cultura, havia linguagem, havia mídia, quando não havia escrita. Toda a mídia associada a uma modalidade, associada às práticas culturais, vão engendrar certas formas de pensar, certas formas de ver o mundo, certas formas de representar o mundo. O professor Rodrigo falou um pouco disso também na nossa primeira unidade. No caso da oralidade primária, o que você tinha era o uso de recursos mnemônicos, de mitos, de narrativas, de uma série de, digamos assim, estratégias, que depois, quando a escrita foi inventada e passou a ser disponível culturalmente, e mais adiante através da imprensa, passou a ser massificada, uma boa parte se perdeu. A gente entrou então no que a gente chama de uma oralidade secundária, aquela em que a fala ainda existe, ela ainda é presente, ela ainda é frequente, mas na maioria dos contextos, ou na maioria das práticas que realmente implicam poder, conhecimento, negócios, etc., elas ficam subordinadas à escrita. Isso é muito, muito claro na escola e na universidade. O professor fala a aula inteira, numa boa aula de línguas, os alunos também falam a aula inteira, mas ao final do dia, tudo que se falou, uma boa parte do que se falou, foi pautada por um livro didático. O livro didático foi pautado por um currículo. O currículo foi pautado por algum outro tipo de escrita. A mesma coisa acontece nas mídias massivas. A gente vai chegar lá. Uma terceira forma de oralidade, que é a que nos interessa nesse vídeo, é a chamada oralidade mediatizada, que é aquela oralidade que é moldada pelas possibilidades e restrições das outras mídias. Não só da escrita, como também o rádio, a TV, o telefone e, particularmente, a comunicação mediada por computador. Antes de eu continuar, eu vou pedir que vocês observem 2 obras que a gente está recomendando aqui como referência para essa discussão sobre os tipos de oralidade. Um livro do professor Luiz Antônio Marcuski
e um livro do historiador Paul Zumthor. Eu vou pedir para você me acompanhar no slide aqui agora, e a gente vai falar de uma coisa, para quem tem mais de 30, talvez 40 anos, ainda é muito presente. Para os adolescentes e tal, já parece uma coisa pré-histórica, que é o internetês, né? Por que vamos falar de internetês aqui? Porque é uma das formas de mediatização da fala pelo computador ou pela mídia digital, das mais interessantes para a gente entender esse processo, né? Eu vou te dar um exercício, vou pedir que você faça um exercício, dê uma paradinha no vídeo e faça esse exercício. A gente vai ter aqui um trecho de internetês e a ideia é que você, olhando essa escrita, tente perceber, né, traços de mediatização. Ou seja, quais são os traços nessa escrita de que existe aí, na verdade, oralidade que teve que passar ou submeter-se aos ditames de uma outra mídia. Depois que você acabar o exercício, você volta que a gente continua, ok? Ok. Agora vamos falar um pouquinho então sobre a oralidade mediatizada, não pelo computador, mas pelo rádio. Nós vamos falar mais adiante da diferença entre o rádio analógico, esse rádio que a gente conhece, que na verdade analógico mesmo ele nem existe, mas digamos esse rádio que a gente escuta no rádio do carro, né, e o que é o rádio digital. São são dois tipos de mediatização que se complementam. A gente vai falar agora basicamente do rádio mesmo, aquele tradicional. O que caracteriza a oralidade no rádio? Observando hoje o que existe, né, quais são os programas de rádio que ainda existem, que fazem parte do cotidiano, não sei se vocês sabem, mas o rádio, no período da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, ele tem mais audiência do que televisão, internet, qualquer outra mídia. Basicamente porque ele é ouvido nas grandes metrópoles pelas pessoas que estão indo para o trabalho, paradas no trânsito, etc. Mas não importa, quer dizer, o rádio ele é muito relevante, né? E a linguagem do rádio é ainda muito relevante. Agora, o que se faz no rádio hoje, né? Uma boa parte do que se faz é simplesmente conversa improvisada. Se você pega uma FM dedicada aos jovens, né? Você tem algum tipo de programa humorístico, ou então eles pegam notícias de celebridades e conversam. Às vezes é alguém que telefona, algum ouvinte que telefona, e aí existe algum tipo de conversa engraçada. Se você pegar uma rádio mais séria, muitas vezes, você tem celebridades comentando notícias ou ideias que um âncora coloca para eles. Então, esse é um tipo de mediatização, né, frequente e que não envolve grandes trabalhos semióticos. Basicamente, eu estou gravando uma conversa. Existe um segundo tipo de mediatização no rádio, que é aquela fala pautada por textos escritos, né? Então, quando a gente está ouvindo o jornal, o rádio-jornal, né, na maior parte das vezes a gente está ouvindo um texto que foi redigido para depois ser lido. Quando a gente ouve gêneros do tipo... A própria educação à distância no rádio, né, ela ainda é feita em cima de uma aula que é lida, muitas vezes. Tá? O que acontece são basicamente textos lidos em voz alta. Inclusive textos literários, né? Há programas novos agora em rádios grandes em que você traz um autor, algum ator lê um trecho da obra e depois o âncora conversa com o autor a respeito da obra. Isso ainda existe, né? E isso para não falar de textos que eles chamam de gilete, que é o cara, uma rádio pequena no interior, por exemplo, pega o jornal, da banca de jornal, né, coloca na mão do apresentador, ele lê a notícia, como a notícia estava ali no jornal e depois se comenta. Então, isso é um tipo de mediatização que não vale muito a pena a gente entrar nele, porque também não tem muito de didático, não tem muito de oportunidade de ensino de línguas aí em que a mídia seja significativa, né? Nos interessa pensar os textos que são efetivamente mediatizados no rádio, né? E como é que são esses textos efetivamente mediatizados? Eu pedi no nosso vídeo anterior
que vocês fizessem uma reflexão. O que acontece com os elementos multimodais da fala quando a gente passa a trabalhar no rádio? Eu não sei o que vocês concluíram, mas possivelmente vocês devem ter pensado assim, de alguma forma eu preciso recuperar o que seria o componente visual da fala pelo rádio. Ou seja, o rádio efetivamente mediatizado, ele vai usar a fala, o som musical, né? Nesse caso, instrumentos, a trilha sonora, e o ruído para sugerir imagens sonoras que se completam na mente do ouvinte, né? A gente pode até pensar em graus de mediatização. A oralidade no rádio vai ser tanto mais mediatizada quanto mais a fala, ou a narrativa, ou a oralidade for desverbalizada. Parece estranho falar isso, mas não é. Se eu tiver uma fala que simplesmente foi gravada, eu simplesmente estou atento ao componente verbal, e se aquilo tivesse sido falado na minha frente, com os olhos fechados, então o grau de mediatização aí é muito baixo. Para que haja efetivamente mediatização, eu preciso incluir uma série de outros elementos que vão além do verbal. Outra coisa que é muito característica da mediatização no rádio, e daí a gente não está falando tanto dos elementos plásticos, né? Mas mesmo dos elementos composicionais desses textos falados, né? É a redundância e os ruídos. Redundância por quê? Redundância é uma coisa da oralidade primária, inclusive, né? Quando a gente pega os poetas gregos, os trovadores, etc., você encontra muitas repetições, muita circularidade, né? Por quê? Para a gente conseguir lembrar. Eu não sei vocês, mas eu sou de um tempo em que a gente tinha professores lá no primário que repetiam a mesma coisa 4, 5 vezes, porque eles achavam que era didático, era importante repetir para que a gente decorasse. Então, isso ainda existe no rádio, porque as pessoas estão ouvindo e dirigindo, enfim. E os ruídos entram quando? Os ruídos entram quando você precisa provocar aquele que está te ouvindo, né, o ouvinte do rádio, a que passe, né, do simples estou ouvindo o rádio para uma escuta atenta mesmo. Eu vou escutar o que está sendo falado. Então, quando eu estou falando de ruído aqui, eu não estou falando de uma coisa desagradável, mas ruídos que são úteis, que marcam, né, que chamam a atenção. Como a gente sabe que a fala no rádio está bem mediatizada, tá? Quando ela consegue criar envolvimento. Então, não só ela recria no imaginário do ouvinte uma situação, uma cena, algo que seja visual, como ela também é, de certa forma, sinestésica. Ela recupera aquela sensação de estar face a face com alguém. A gente tem muito isso em relação hoje à comunicação mediada por computador, né? Você está falando lá no WhatsApp, etc., e a impressão é que a pessoa está aqui do seu lado. Mas, na verdade, na minha opinião, isso é pobre perto do que você consegue fazer com o som do rádio. Como se consegue esse efeito, então, de mediatização? Basicamente com a gente poderia chamar de 3 estratégias, né? O desdobramento vocal, ou seja, aquela fala que não é simplesmente falar, como eu estou fazendo aqui, porque eu sou professor e não sou locutor de rádio, né? Com modulações de voz e, claro, com os efeitos técnicos. Eu vou pedir para você me acompanhar aqui no slide agora. A gente tem um exemplo, entre muitos, de uma pessoa, de um locutor, de um profissional que trabalha essas 3 estratégias, né? Trabalhou durante muitos anos, com grande sucesso, uma espécie de um dos mitos aí da mediatização do rádio. Se vocês forem ao YouTube, etc., tem muitos exemplos. Mas fica marcado esse exemplo como o que a gente selecionou, porque ele demonstra realmente o que eu estou falando aqui para vocês. Então, eu vou parando por aqui nesse nosso vídeo e vejo vocês no próximo.